Guerra do saneamento continua e vai levar à morte de mais e mais crianças brasileiras. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Nós cobrimos extensivamente no passado o tal do Marco do Saneamento. Todo mundo lembra aí na época do governo Bolsonaro que foi aprovado esse grande marco que está revolucionando a questão do saneamento no Brasil. Vamos só recapitular. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, ao contrário dos países civilizados, desenvolvidos, ao contrário do Chile, que é nosso país vizinho aqui, no Brasil apenas metade da população tem acesso à água limpa. São mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso à água ou esgoto tratado. Isso gera um problema ambiental gigantesco. São milhares de cidades no Brasil em que o esgoto simplesmente é jogado na área pluvial, vai para praias, vai para rios, causa doenças, e a gente tem milhares de crianças morrendo todos os anos por doenças bobas, entre aspas, doenças infecciosas, facilmente tratáveis, simplesmente se tivesse a água limpa. Então é uma questão literalmente de vida ou morte. Nós temos milhares de crianças morrendo, não tem nenhuma tragédia pior. Imagina para uma mãe segurando seu filhinho morto por uma diarreia, por algum problema de infecção, simplesmente porque não tinha água limpa. E por que o Brasil historicamente não tem água limpa, pessoal? Porque o setor saneamento está praticamente inteiro na mão de estatais, e estatal no Brasil, vocês sabem bem, praticamente todas são um grande cabide de emprego ineficiente. Elas torram todo o dinheiro com a companheirada, com toda a galera que está lá nos carguinhos, e sobra pouco para investir. Ela não tem eficiência, não tem capacidade, como praticamente todas as estatais, não tem competição. Se o cara é ineficiente, incompetente, não vai ser mandado embora, e aí não consegue investir, não tem água limpa para a população. Isso foi ficando no descaso, até que no governo anterior, com o apoio da maioria do Congresso, foi aprovado finalmente o Marco do Saneamento, que abre esse setor para investimento privado, permite privatizar as empresas estatais, vir mais empresas para o setor, aumentar o investimento e melhorar a questão do saneamento. Já teve vários golaços, pessoal, desde a aprovação do marco, o índice de saneamento tem aumentado rapidamente no Brasil, fizeram a privatização de algumas empresas, especialmente a SEDAI no Rio, que foi vendida por um valor muito superior ao que o governo do Rio estava imaginando, e ela já está atuando, tem metas muito rígidas. Tiveram notícias aí que todo mundo acompanhou, por exemplo, a famosa Baía de Guanabara do Rio, que era uma baía poluída, você não podia nadar lá, já está ficando cada vez mais despoluída, tem gente nadando, já está evidenciado que isso funciona. Porém, claro que sempre tem alguns que são desagradados, muita gente do lobby da tetinha, do lobby das estatais ficou incomodada, fez pressão na base do governo. Esse pessoal costuma fazer parte da base do governo Lula, e Lula acabou assinando alguns decretos, tá, revertendo e fazendo alguns retrocessos no marco do saneamento. Eles são muito perigosos, eles são muito ruins. Provavelmente o governo se viu na necessidade de atender esses interesses das estatais e fez esse decreto aí na base da canetada. Então, o que está no decreto, e primeiramente, por que o Lula optou por um decreto e não pelo caminho correto, que é o caminho do Congresso? Assim como o Congresso aprovou o Marco do Saneamento, o Congresso poderia discutir mudanças no Marco do Saneamento. Ou é só o governo ir lá, propor, discutir com a base parlamentar e aprovar ou rejeitar isso. Então, o fato do governo ter ido na base da canetada, na base do decreto, mostra um pouco da fragilidade do atual governo Lula junto ao Congresso. Nós vimos alguns deputados da base debandando do governo, indo para um bloco liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que hoje já é o maior bloco parlamentar do Brasil, e mostra que o Brasil, nesse sentido, está com o poder cada vez mais dividido, que o governo praticamente não está conseguindo aprovar nada, muito menos fazer retrocessos no marco do saneamento. Lula foi lá, deu essa canetada, ela está sujeita à revisão do Congresso, então os parlamentares podem ainda derrubar esse decreto do governo se julgarem que ele é inconstitucional ou que ele é ruim para o Brasil, e também está sujeito à avaliação do STF. O STF pode verificar esses decretos e ver se eles não são inconstitucionais ou se eles não estão contra algumas das leis superiores no Brasil. Basicamente, são algumas medidas, sendo que as mais complicadas é praticamente uma colher de chá que o governo está dando para as estatais. Tá? Você tinha duas exigências no marco anterior, basicamente a estatal ou mesmo a empresa privada, todos que estão no setor de saneamento, eles tinham um prazo, se não me engano, 2021, para comprovar que a empresa tem capacidade financeira de investir, que está em condições de executar e cumprir o que está comprometido, que é fazer a universalização da água e do esgoto, fazer chegar em todo mundo. Agora deram uma colher de chá, esticaram para 2025,
Então aquele, você não precisa comprovar, se até 2025 você não tiver dinheiro para fazer nada, vai perder maior tempo. É muita gente sem água e esgoto desnecessariamente, só para se adequar a essa exigência do lobby. E o outro ponto, mais sério ainda, é a renovação automática. Você tem uma meta de universalização, então o cara está lá, por exemplo, no sul do Piauí, e ele tem que entregar tantos por cento de água e esgoto até o final do período. Com o decreto tira essas exigências, fica mais fácil para a empresa renovar a sua concessão sem ter entregue o que ela precisava, então é outra colher de chá. E por fim, dificulta também para atender algumas regiões, porque no marco do saneamento anterior, se você tinha uma região grande, por exemplo, o cara pegou lá todo o Pará, e vamos supor que aquela empresa tem um pedacinho lá num cantinho que ela não é muito boa para atender aquela região, não tem muita especialidade, não tem muitos técnicos, ela podia subcontratar. Ou seja, pelo marco anterior tinha uma flexibilidade. Quer saber, eu estou com o Pará inteiro, mas faz aí a região de Santarém, que eu não sou tão bom e você vai fazer melhor. Desde que as duas empresas se acertem e entreguem o saneamento e a universalização, tudo bem. E agora, pelo decreto, isso tira os poderes, tira a flexibilidade para empresas privadas, deixando somente as empresas públicas com esse poder. Tem outras questões também no decreto, mas esses são os mais importantes. E é importante também salientar que já está se formando uma grande reação no Congresso por parte da oposição e inclusive alguns membros da base também para tentar derrubar esse decreto. Então o presidente da Câmara, Arthur Lira, já mencionou publicamente que não vai tolerar retrocessos no marco do saneamento. Diversos parlamentares estão já elaborando propostas para também derrubar o decreto do presidente Lula e assim preservar o marco do saneamento. A posição do ranking, assim como foi na época do marco do saneamento, é que é uma medida muito boa, é uma medida que traz investimentos bons para o Brasil, investe em saneamento, salva vidas, melhora o meio ambiente. Não podemos deixar que o lobby e os interesses de uns grupinhos que estão pendurados nas estatais, pendurados nas empresas de saneamento, se sobreponham ao interesse vital do Brasil de levar rapidamente universalização e todo brasileiro ter acesso a água limpa e esgoto limpo, que são obviamente recursos vitais para a saúde humana. O ranking dos políticos, através da nossa equipe em Brasília, através das redes sociais, através de você, nosso seguidor, que pode fazer pressão nos parlamentares, vamos nos mobilizar para preservar o marco do saneamento. Se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais.